paz do Senhor, queridos, amados de Cristo. Louvamos a Deus pela tua vida. Você é muito bem-vindo aqui. Eu quero compartilhar com você uma palavra. Então, que se encontra lá em Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8, onde o Senhor Jesus diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Então, queridos, por que simplesmente Jesus não nos dá, simplesmente não dá o que pedimos, não é verdade? Por que além de pedir nós temos ainda que buscar e bater, não é verdade? Porque, na verdade, nós realmente não sabemos o que nós precisamos. Ou às vezes nós pensamos que sabemos o que precisamos, mas se nós tivéssemos a resposta dessa oração, ela não seria positiva para o nosso futuro, porque nós não conhecemos o nosso futuro. O nosso futuro cabe somente a Deus. E lá em João 16, 24, a palavra diz assim, Jesus diz: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Mas lá em Provérbio 14, 12 diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Então nós devemos pedir ao Senhor e Ele dará a direção para nós. Então, de nós estarmos buscando e batendo na porta certa, amados. Amém? Então, nós temos um desejo ou uma necessidade e expressamos isso a Deus. Expressamos a Ele o que nós queremos, para que Ele nos dê e fiquemos felizes. Mas a realidade é que, devido às nossas limitações, nós não sabemos se realmente aquilo vai ser o melhor para nós e vai nos deixar felizes. Mas Deus sabe de todas as coisas. A nossa visão é falha, ela é curta. É uma visão falha dos fatos, da realidade que nos cercam, queridos. Mas Deus, Ele considera seriamente o nosso pedido. E se for algo que realmente é para o nosso bem, vai nos deixar felizes, Ele atenderá ao nosso pedido, sim. O Senhor simplesmente não vai nos dar algo que Ele vê que estamos pedindo de modo errado, da forma errada, no tempo errado, e que nos deixaria infelizes. Não conhecemos o futuro, queridos. Nós não sabemos o que nos espera. Todas as nossas ideias do amanhã são baseadas apenas nas nossas esperanças. Apenas Deus conhece o nosso futuro e o conhece muito bem e sabe o que é melhor para nós. No Salmo 139, 16 está escrito: no teu livro foram escritos dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Aleluia! Deus conhece o hoje, o amanhã, Ele sabe o que é melhor para nós, queridos. Quando nós oramos, pedimos a Deus que responda ao nosso pedido, queridos, e aguardamos pela resposta, estamos agindo de uma forma sábia, de uma forma humilde. Esse é o relacionamento, verdadeiro relacionamento entre um filho de Deus e o seu Pai. Essas são as pessoas mais felizes da terra. É o tipo de cristão que mais se beneficia nesse relacionamento entre Deus e nós. Aleluia! Nós devemos, queridos, orar pedindo a Deus que nos ajude, que nos auxilie, que Ele intervenha e nos mostre o caminho, que Ele nos dê força para que nós sigamos nesse caminho que Ele nos mostra, que nós sigamos nesse caminho na direção certa, todos os dias, até que consigamos aquilo que nós desejamos. Uma das maneiras que o Senhor trabalha com os seres humanos, com seus filhos, é não apenas mostrando o caminho, mas indo adiante de nós, aleluia, endireitando
aplanando o caminho. Aleluia. A promessa de Jesus ali no versículo é que nós vamos achar aquilo que nós buscamos. Mas antes de achar, nós teremos que buscar. Buscai e achareis. Jesus aqui, ele não está dizendo apenas que nós devemos perseverar, ir atrás das coisas que nós queremos, como muitos motivadores, palestrantes dizem, né? Simplesmente ser corajosa ou destemida, ou não desistir, ir até o fim, até conseguir aquilo que quer. Não, é bem diferente de você buscar, de você pedir, você buscar e achar em oração diante de Deus. É bem diferente. O buscar de Jesus significa, você pediu, você vai buscar como? Caminhando numa direção que Ele vai te dar, numa direção que Deus mostra. Ainda que essa não seja a direção que você gostaria de seguir, que você gostaria de estar indo. Então, o ponto-chave ali que Jesus nos ensina de buscar buscareis e achareis, não é apenas buscar, mas é buscar na direção vinda de Deus. É seguir essa direção que vem do alto. Ou seja, seguir uma direção contrária à minha vontade não é para os fracos, queridos, porque você seguir uma direção contrária àquela que você quer exige fé. Exige fé. Vai contra o nosso ego, vai contra o nosso eu, contra as nossas vontades. Os cristãos fracos ou de pouca fé, eles oram a Deus pedindo determinada coisa e nem esperam a resposta e seguem o seu caminho. Seguem por caminhos que eles mesmos criam, imaginando que é de Deus. Simplesmente pelo fato deles terem orado a Deus, eles acreditam que aquele ali já é um determinado caminho, que é a sua vontade, o seu desejo, o seu ego que está sugerindo, e seguem erroneamente por esses outros caminhos. Como diz a palavra em Provérbios 14:12, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Queridos, Jesus nos deu 2 parábolas para ilustrar a importância de nós pedirmos em oração. A do juiz iníquo, lá em Lucas 18, a do amigo que não queria ser incomodado, em Lucas 11. As duas são parábolas comparativas, ou seja, né, não vou lê-las aqui, tá? Mas aqui nós vimos que Jesus compara a atitude dos dois com Deus, ou seja, nos ensinando que se essas pessoas aqui da parábola, sendo más, atenderam, né, aqueles que os importunavam, imagina o nosso Pai que é bondoso e misericordioso, aleluia, e que tanto nos ama, não é verdade? Então, queridos, nós precisamos ter esse poder da persistência diante do Pai, humildemente clamar a Ele, nós os filhos, e Ele na sua misericórdia vai nos responder. Nós precisamos entender que essa oração, que nós vemos aqui essa comparação, né? Aqui em Lucas 18 e Lucas 11, nós vemos essa comparação aqui, envolve o contraste entre um ser carente, que somos nós, e um Deus, um ser onipotente, poderoso, que é Deus, né? Onisciente, que sabe de todas as coisas, né, queridos? E assim nós vemos que o motivo que Deus quer que a gente seja persistente na oração é porque nós mostramos que assim nós não temos nenhuma outra fonte de socorro a não ser nele, no nosso Pai. Nós temos aquele, lá em Gênesis 32, 26, aonde o estranho disse a Jacó, deixa-me ir, porque já está amanhecendo. Porém ele disse, não te deixarei ir, se não me abençoares, né? Aquele momento lá, aquela passagem, né? Essa passagem aqui, Gênesis 32, 26, né? Do Jacó e o anjo, né? Então, se nós buscarmos, queridos, na direção
certa, nós encontraremos a porta correta. Amém? Então, para uma resposta certa, as nossas orações, nós precisamos pedir, buscar e finalmente, né, bater. Exige de nós essas 3 ações, né? Mas nós precisamos, né, estar buscando na direção correta para encontrar a porta correta. Queridos, é claro que Deus conhece todos os nossos desejos, mas só pelo fato de você estar orando, expondo a Deus a tua situação, a tua necessidade, isso é uma demonstração de fé. Nós estamos colocando a nossa fé em prática, cumprindo o mandamento de Jesus. Mandamento de Jesus. Na verdade, Deus quer nos ver felizes, que Ele nos dá esse mandamento, na esperança de que quando nós obedecermos esse mandamento, nós seremos felizes. Que bênção é, querido, saber que mesmo nas situações difíceis, o nosso Pai se importa com nós. Esse mandamento, para que esse mandamento, queridos? Para que nós sejamos completamente felizes. Por isso que Jesus nos ensina a orar, a pedir, a buscar. Ele quer nos ver felizes, como aquele verso que eu li no início. Peçam e receberão para que a alegria de vocês seja completa. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Amém, queridos? Então, segredos que o Senhor nos revela aqui. Por que Jesus nos ensina a pedir, a buscar? Ele quer nos ver felizes, mas nós precisamos colocar a nossa fé em oração, pedir de modo correto. A quem? A Deus, em nome de Jesus Cristo. E esperar, buscar na direção que o Senhor nos dá. E bater. A porta certa vai se abrir. Aleluia. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor. Um grande abraço a todos vocês, amados do Atalaia, Ministério Atalaia do Reino, todos os irmãos que nos acompanham, em nome de Jesus Cristo. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre a tua vida e a tua casa. Amém.